Queridos irmãos, caros compatriotas e estimados seguidores, aceitem os meus melhores cumprimentos. Estamos aqui mais uma vez de volta para poder passar uma reportagem sobre a situação da Guiné-Bissau. Mas antes, prestem atenção aos tópicos. No primeiro ponto, vamos falar sobre mais uma ronda de convocação do Presidente da República da Guiné-Bissau aos partidos políticos com vista a encontrarem um ponto comum ou então um consenso sobre a realização das eleições legislativas antecipadas. No segundo ponto, vamos falar sobre a situação de mais uma violação, ou seja, espancamento verificado em Bissau. Como sempre sabem, que o espaço e o programa de reportagem simplesmente visa armazenar as situações que têm vindo a passar para que possamos registrar os factos de hoje para nos servir amanhã de um documentário historial da Guiné-Bissau. É mais uma reportagem da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. Estávamos no dia 30 de novembro de 2022, num breve encontro que decorreu num ambiente de tranquilidade. Efetuou-se mais uma reunião com partidos políticos convocado pelo Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, para discutir sobre questão de CNE. No encontro, o presidente do PAIGC chamou a atenção sobre o assunto quando disse que numa audiência de caráter colegial deve ser de uma congregação de todos e em que todos são tratados no mesmo patamar. Quando se fala em audiência coletiva ou colegial, envolvendo os partidos políticos com assento parlamentar, deviam estar todos, e não estavam todos. E nós não pensamos que seja normal haver esse tipo de avaliação. Ouvimos a explicação e a resposta que foi dada na altura, mas essa não é a resposta aceitável, não é aceitável. Independentemente daquilo que cada um de nós pode dizer, que várias entidades podem dizer, quem exerce a função de Presidente da República tem a obrigação constitucional de tratar todas as entidades em igualdade de circunstâncias. Contudo, PRS e PAIGC ambos tentaram deixar pareceres sobre o assunto quando reafirmaram em coro de que a caducidade de CNE deve ser regularizada antes de tudo. E a nós não continuamos a mostrar como e tem necessidade de fazer uma recomposição e também legitimar o próprio órgão em relação a trabalhos que não se vê como na próxima. Não teremos uma eleição à vista e no campo de eleição se teremos Comissão Nacional de Eleição revista. E aí tentamos ser substantivos, mostrando que de todos os ângulos que se possa analisar, a atual CNE não tem condições de promover o processo eleitoral. Desde logo porque está caduco, atingiu o seu período de mandato. E achamos muito curioso as leituras que dizem que, não havendo condições de reunir a plenária da Assembleia Nacional Popular, então pode eventualmente incumbir ao Presidente da República essa decisão. Não. Quem dissolveu o Parlamento foi o Presidente da República. E o primeiro responsável pela Assembleia não ter condições de cumprir esses desiderados não pode depois chamar a si essa competência. Isso é viciar o jogo, isso é pôr em causa toda a transparência do processo. Mas sobre o assunto, o Presidente da República resumiu os detalhes do encontro. Que tem como e tem uma falsa questão que a gente não se pega. Porque não olha como outrora, não olha como o Parlamento estava desse temporâneo. Eles votam sem continuidade para prolongar a legislatura. Mas a legislatura que prevê-se, colegas como Amboli, me se soube vos, se é vos que se nata de
de reunião com o Ministro da Administração Territorial, estão de portar a data com nova data. E confirmamos, presidente, sim, a nós que fazemos. Falei, ok. Qual data que vamos propor? É propor para unanimidade como no mês de maio de 2023. Falei, bom, ok. Depois, a gente vai analisar. Tudo bem. Falei, mas não é caso. Cada quem dá, se maneira. Outros partidos. Dentro do mapa, para ter consenso, um cacete tal, essa aqui dinâmica, que lógica tem. Outros, é que tinha consenso, porque ali nós, para não ter consenso, nós somos condenados para contra consenso. Não coisas mais júniores, não tem. Beleza, bom? Ou assim, eu me presidente da Assembleia, falando, terça-feira, eu eles, e quarta-feira, eu vim olhar, também não fazia decreto. Quem está de acordo também é Supremo, que está fazendo de Tribunal Constitucional. Então, a queixa não está no Tribunal, não está na Procuradoria. A mim tem aí opinião. Minha conselheiro jurídico, se parecer, e também está a recolher outros pareceres, não é? Tanto da Procuradoria e Suma do Supremo, que ela dá. Agora, a questão de como a camisa tem ou dois, que ela nunca pode ter, é país ninguém nunca pode ter refém. Seguidamente, embora não estar na ordem do dia, Domingos Simões Pereira dirigiu ao Presidente da República diretamente sobre a questão de agressão ocorrida no dia anterior. Por ser uma convicção também pessoal, eu entendi que não podia tomar parte numa reunião dessa natureza depois da ocorrência que aconteceu. Portanto, fizemos questão de dizer ao Presidente da República que manifestamos a nossa profunda indignação com a ocorrência de mais um caso de um cidadão nacional ter sido agredido na própria residência, não é? Por, presumivelmente, emitir opiniões. Tudo aconteceu no início da noite da terça-feira, dia 29 de novembro, quando a residência de Marcelino Intupé foi invadida por 5 homens armados que conseguiram retirá-lo da casa e levaram-no numa viatura, na qual acabou por ser deixado a solto com ferimentos na cabeça. Como advogado sobre um determinado assunto, para de repente insultar. A nós não condena esse tipo de comportamento, não pactua com esse tipo de comportamento e não pedir autoridades nacionais para assumir sua responsabilidade, para garantir cidadãos guineenses segurança, porque não vale a pena. Se segurança tem que ser só para altos dirigentes, então cidadãos comuns, quem que não segura eles? Governar e para garantir segurança para todo cidadão, seja quem for. Agora, o mais triste é que Marcelino Intupé e um advogado de um processo que não vai para julgamento dia 6, a hoje espancado. Como acontece esse tipo de situação? Desta vez, os agressores incluíram a família na violência física, na medida em que as informações dão conta de que a mulher de Marcelino Intupé, que se encontra grávida de alguns meses, foi também agredida pelos atacantes que se apresentaram encapuzados. Mesmo que a mulher que tivesse sido espancado, só pelo facto de ser marido espancado, ele entra dentro daqueles que têm espancamento. E tem um espancamento moral, porque se a integridade moral está em causa para ver esse marido espancado. Ainda a situação é mais grave, nós fizemos questão de o anotar ao Presidente, o facto de familiares e vizinhos afirmarem categoricamente terem identificado um dos elementos que participou desse assalto na pessoa do tal famoso Chernobyl. Eu aqui digo claramente, eu não estive lá, eu não assisti, mas quando isso é afirmado por vizinhos e por familiares, isso aumenta a responsabilidade do Presidente da República e, portanto, nós levantamos essa questão esperando que haja um esclarecimento o mais rapidamente possível. O advogado em causa afirma que foi espancado no interior da sua residência por um grupo de homens fardados e armados
assim como levado depois para o hospital pelos vizinhos. Dupla cabine de cor branca. Bom, a viatura chegou, o Cherninho desceu com um dos elementos. Afinal, estavam 5, incluindo o condutor. Muitas informações noticiadas dizem que os homens agressores foram encapuzados, mas o causídio Marcelino Intupe disse: Ninguém mascarou, todos estavam, ninguém mascarou. E de forma intimidatória, um dos agressores perguntou-lhe: se eu soube com quem estou a falar, eu disse não sei. E este lhe confirmou: disse, está a falar com o Cherninho. Quem é que autorizou produzir aquele vídeo? Nem respondeu a questão e começou logo a dizer a mim. A intenção era neutralizar-me de imediato e levar para onde entendem. A partir desse momento, disse que entraram numa intensa luta. Aí que conseguimos enfrentar uma rixa grande que durou mais ou menos 15 minutos. Durante a ocorrência da luta, Marcelino Intupe descreve: o Cherninho tirou pistola para disparar. Logo a arma caiu. Um dos elementos recuperou a arma e conseguiu dar-me na cabeça. Na explicação, o causídio disse ter sido perguntado pelos agressores que militar lhe manda insultar o Presidente da República. Qual é o militar que eu tenho confiança, que me tem mandado para insultar o Presidente da República? A primeira questão que eu vou responder. Eu vou responder no caminho se eu sou responsável, sou eu que manda na balança. Como era de esperar, o caso voltou a levantar preocupação nos diversos quadrantes societários do país. O Presidente da República foi o primeiro a ser confrontado, no qual Umaru Sissoko Embalo prontamente condenou na sua página de Facebook. Contudo, faz um paralelismo das situações que aconteceram. Então gostava também, tinha gente esfoliado 1 de fevereiro. Mas mesmo gente que sai a fazer teatro palhaçada. Vai fazer que mesmo teatro que não fazer. Porque gente mataram 12 pessoas. Com a situação, na sua visita ao Liceu Nacional Kwame Nkrumah em reabilitação, e eis a resposta. Mas não pode ter a cultura de bater acusa gente. Como vem acusa, minha chefe de segurança. Petisse prova de tomar, de facto, ela não toma, ainda tem consequências. O presidente, que recentemente recebeu o Prêmio de Paz da Sub-região africana, fala de renúncia de violência física e verbal. O seguinte, tem que renunciar. Violência que a senhora que me pegou no hospital, e tem violência verbal. Violência verbal e mais violento do que eu pegar aqui em hospital às vezes. Não consegui entender na cidade dele. Então, que me ajudar só porque a mim falando tá. Não pode tirar isso. A mim alguém que gosta de fair play. Pior de tudo é que o Presidente da República de Guiné-Bissau e recebia 3 dias atrás Prêmio de Paz. Aonde? Nem Catar, em Turria. Tem dado prêmio mais grande que tem dado na nossa região. O Umaru Sissoko Embalo que dado paz e segurança no Parlamento de CDE, onde que está 15 países. Infelizmente, a revelia de prêmio que o presidente recebeu, espancamento verificado na Guiné-Bissau. Qual que imagem que não é da Guiné-Bissau? Como é que o presidente não olhado perante aquele cúpula que dá que prêmio de paz? Quem não se fez também esperar é o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, quando disse que a República de Guiné-Bissau não se pode continuar com um ambiente de violência e de insegurança, porque já são vários episódios que aconteceram no país sem qualquer tipo de conclusão de investigação e de apuramento de responsabilidade. Qualquer pessoa que se ouse levantar a voz contra a atual situação
é desde logo perseguida, espancada e até humilhada na sua residência, como é o caso do Marcelino Ntupé. A todo o sofrimento deste povo, de toda a insegurança que se vive, ninguém assume a sua responsabilidade. E isto é inaceitável, disse o presidente da Liga. O poder político não pode estar permanentemente a aterrorizar os cidadãos. Nós estamos no Estado de Direito, onde a liberdade é a âncora do Estado de Direito. Augusto Mário da Silva disse ainda que a violência não pode ser institucionalizada como instrumento ou meio de resolver as diferenças. Vamos a parecer que a violência está a ser institucionalizada como instrumento de repressão ou de fazer calar vozes críticos a formas de governação. Acrescentou que não se pode continuar a resolver os problemas por vias de força, uma vez existindo mecanismos institucionais de resolução de conflitos. Esses é que devem ser priorizados. Exorta as autoridades políticas a arrepiarem o caminho, porque, de facto, a violência só gera violência. Quem com ferro fere, também é capaz de ser ferido com o mesmo ferro. O Partido da Renovação Social também denunciou o que se chamou de institucionalização de um comando de milícias encapuzados que rapta, espanca, aterroriza as vozes que se erguem contra o status quo e o regime instalado na Guiné-Bissau. Em relação ao espancamento a que foi alvo o advogado e analista jurídico Marcelino Ntupé, PRS, através de um documento com data de dia 30 de novembro, assinado pelo presidente em exercício Fernando Dias, lembrou que, não obstante várias exortações e condenações dessas práticas, o povo guineense continua a ser atormentado pela escala de violência traduzida em agressões, raptos e espancamentos, invariavelmente qualificados como casos isolados, sem que nenhum deles tenha sido traduzido à justiça. Se tem alguma situação de ofender A ou B, e tem mecanismos legais para tal. Se alguém sentir como está ofendido, vai para instâncias judiciais e tenta uma ação. Os renovadores avisam as autoridades nacionais que a Guiné-Bissau não pode continuar nesse espiral de violência face a seu silêncio constrangedor. A nós não repetir, não apelar autoridades para assumir a responsabilidade, senão não acusa eles de como eles que estão a instrumentalizar gente, eles que estão a mandar gente para praticar este tipo de ato. Tendo chamado a atenção da comunidade internacional sobre a persistência de atentados contra direitos humanos no país, na tentativa de silenciar todas as vozes incômodas ao regime, pondo seriamente em causa as conquistas democráticas. E não exorta a comunidade internacional. Não compreende esse papel, mas não me se chama eles atenção. Para como participar, na ajuda, chama atenção para Guiné-Bissau poder viver uma verdadeira liberdade, para Guiné-Bissau poder viver segurança, porque senão, sem segurança, nem eles é cada vez ter coragem de viver na Guiné-Bissau. Justiça. Nesta mesma alinhagem e por meio de um comunicado, a Ordem de Advogados da Guiné-Bissau também alertaram a opinião pública nacional e internacional sobre o que chama de regime de terror vigente no país, traduzido na sistemática violação dos direitos humanos.
condenar com toda a veemência este e todos os demais atos hediondos praticados contra cidadãos indefesos, exortar a opinião pública nacional e internacional sobre o regime de terror vigente traduzido na sistemática violação dos direitos humanos. A Organização dos Advogados diz que o espancamento de Marcelino Ntupé é apenas mais um ato hediondo perpetrado por indivíduos indefesos que vêm somar vários outros de intimidações, raptos, tentativas de assassinato e vandalismo. A Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau exorta aos organismos internacionais, regionais e sub-regionais perante as constantes violações dos direitos fundamentais perpetrados por homens armados e criminosos que têm semeado o terror contra as vozes dissonantes. Instar a abertura do competente processo disciplinar contra os 5 agentes afetos ao Presidente da República envolvidos na prática do espancamento do advogado Dr. Marcelino Ntupé. A Ordem de Advogados termina a manifestar sua total e incondicional solidariedade para com o advogado Marcelino Ntupé e sua família, encorajando-o a não se deixar vergar perante a vã tentativa de amordaçar a sua liberdade de expressão e independência profissional. A Ordem se oferece no sentido de assistir os cidadãos, porque nós não podemos continuar neste regime de intimidação generalizado e de inversão, digamos assim, da ordem e do Estado de Direito Democrático para uma direção de uma ditadura. Para contrabalançar a situação em formas de contraditório, a RTP África foi ter conversas com o Cherno Bari, vulgo Cherninho, no qual este resumiu a situação de seguinte maneira. Esse que sabanel na fazia ontem, binda tem gente que na liga, então eu não falar na minha casa. Bem, mas eu ouvi como vai falar me não fazia trabalho, não que gente srop. E esse que a mim se bi, e esse que não fazia, tinha tempo livre. Na conversa, o Bari disse estar cansado de constantes acusações e pede a justiça. Mas justiça aqui na peri, para bem broncar na história. Nem sei que tem problema com esse minha Cherninho. Entretanto, esta situação prolongou-se para a família do Bari, no qual o seu irmão compareceu ao público numa conferência de imprensa, onde manifestou a preocupação da família face a essas constantes acusações e prometeu intentar uma ação judicial contra Domingos Simões Pereira e o canal de televisão portuguesa RTP África. A ordem está preocupado com o problema de Ntupé. E verdade, cidadão, não condena. Quer no irmão, quer outro que faça, não condena. Porque é possível. Mais complicado, ora que a gente está em estado de intoxicação no país. Não pode ter um líder, como Domingos, que não afirma dentro de gente, não fala como na Cherno, que sai que a gente vai soltar Ntupé. Calia. E falso, a gente tem que ter responsabilidade. A nós, não houve um caso crime contra Domingos, enquanto família. Porque que pode dar na imagem de nosso irmão. O que pode ter em certo momento que não toma raça. Cherno está falando Ntupé como e não vai calcificar militar que confia nele. É complicado. Cherno não matar o país. E depois o RTP pode estar fazendo besteira. Está ali na Guiné não faz serviço de outro gente. Para qual fim? Alguém vai saber, qualquer um de vocês que está ali, vai saber fazer na Portugal. Para qual fim? O que é que o RTP está fazendo? Não precisa de gente responsável no país. É tipo de comportamento domingo não can admitir. Não can mister um líder intriguista. Porque tudo o que acontece no irmãozinho não é responsabilidade domingos com o RTP. RTP que pode estar ali, liga Portugal na própria. É que pode bater ali na serviço urgente. Porque tem coisas antes de pronunciar, busca prova. E que instituição? Porque pode ir com informação falsa. Porque RTP é informação falsa que dá. É complicado. A nossa família não move um caso crime contra Domingos Simões Pereira. E contra a RTP. A família Bari ainda estendeu o seu desabafo com a seguinte pergunta à Ordem dos Advogados.
Gente matar ali na 1 de fevereiro. Quem que contesta aqui, sabe? Onde é a ordem do advogado? Onde é que estava? E sai na porra, vai cair na pecador. Esse é um Estado, esse cadinho sonou de um tal tudo. Já no dia 2 de dezembro de 2022, na mesma linha, segue o PAIGC, quando manifesta a sua solidariedade com a vítima e pede que seja responsabilizado o atual regime por mais um ato revelador de uma autoridade incompetente e cúmplice. Responsabilizar o atual regime por mais um ato revelador de uma autoridade incompetente e cúmplice, que usa a força para perseguir atores políticos e sociais que, em pleno exercício dos seus direitos civis e políticos, têm criticado as constantes violações das leis por parte do Presidente da República e dos seus sucessivos governos. Na voz do porta-voz do PAIGC, o partido exige ao Presidente da República explicações mais convincentes sobre alegado envolvimento de um dos responsáveis de segurança no espancamento de Marcelino. Exigir à Presidência da República explicações mais convincentes sobre o alegado envolvimento de um dos seus responsáveis de segurança no espancamento do Dr. Marcelino Ntupe. Exigir a abertura do inquérito isento e responsável, suscetível de conduzir à descoberta dos presumidos autores de mais um ato bárbaro que visa pura e simplesmente amedrontar e aterrorizar os adversários. Sobre estas intervenções de condenação dos partidos políticos, o Presidente da República minimizou os factos de seguinte maneira. Não estou aqui partidos políticos, partidos políticos golpistas, não é? Gente que está falando, ou gente matado, intentou não conseguir gente, que está negando resultados eleitorais. Uma situação em que o Presidente da República foi o primeiro a condenar, mas que agora, disse ele, que descondenou o ato depois de ter informações de serviço de segurança que o causídio Ntupe foi vítima de discussão com a esposa, que considerou o advogado Marcelino Ntupe como um violento e perturbado mental. Mas que eu falo como o Presidente da República é o primeiro que condena. Mas não fala mais, mas descondena depois, descondena é ato. Não condena, mas descondena. Depois de informação que dada para os serviços de segurança, ele foi vítima dessa discussão que se me diz, se alguém chama e tem não está na vaga e na onda de mulheres de matar situação, o Presidente da República é responsável por aquilo. Mas como é que o senhor Marcelino Tupac, não? Ntupe. Porque se Ntupe não é assim que e tem violento suma aquilo e tem alguém violento suma aquilo que está usando menino inocente, pá. Tem nos serviços na falam como é sutal na 2004 na perto de pescas. Onde é que na cova de água não? Alguém que pode ser do Sidona. A mim cada fala de mim. Sabia aqui e outro gentes. Mas aquilo também na mando, se não daquilo não está como é perturbado. Pode desculpar isso. Umaro Sissoko Embalo disse à imprensa que arrependeu por ter condenado o espancamento de que foi alvo o advogado, apelando à sociedade para parar de criar factos. Uma boa nota. Não tem nos vídeos que te ensino. Quem fala de segurança do Estado, esse tem que limpar. Primeiro, a declaração é que gente que capucha. Segundo, não é gente, não é para gente. E não é declaração de um dos partidos políticos, tal. Gente tem que parar cinema. Mas gente tem que saber como a campanha acaba. É pela na eleição, gente tem que acertar resultados eleitorais. Nunca pode ficar permanentemente a fazer isso. E tem um gajo. A mim condenava, mas ele pede que não condena. Porque é normal, gente tem que ser honesto. Está vendo aqui? Só porque gente não função, não tem que parar de criar factos. Alguém está assustado? Não. E presidente, está vendo aqui? Amiga violenta. E por fim, o Presidente da República se exclama e perguntando o seguinte. Mas por não está como e tem que ser doente.
O Marcelino Ntube está falando analista político. Bem, epá, não tem que dignificar o país. Com todo respeito, quando tem para o valor supremo. Na República da Guiné-Bissau, embora as autoridades no poder falam da vivência de uma estabilidade, ao contrário disto, os sucessivos casos de violência que tenham ocorrido constituem uma ameaça preocupante à paz social no país. Já se conhece uma longa lista de cidadãos violentados, cujo o número ainda continua a crescer, contrastando-se com uma polícia judiciária que parece insensível ao que se passa e um Ministério Público com agenda desconhecida. Aliás, a Polícia Judiciária em nenhum caso se deu conhecer algum processo concluído de investigação, enquanto que o Ministério Público se preocupa mais em fazer parte da disputa política do que proteger o direito dos cidadãos. Foi desta forma que nós tínhamos preparado mais uma reportagem para vos apresentar. Só nos resta dizer muito obrigado pela vossa atenção dispensada. Com certeza de voltarmos aqui muito em breve para mais uma reportagem, certamente com uma matéria diferente. Seja como for, aceitem os nossos abraços, os nossos beijos e os nossos carinhos sem fim, com promessas de voltarmos muito em breve. Até lá, fiquem bem. Bye bye.